Essa aqui é a nossa terceira aula sobre vasculites. Nessa aqui eu foquei um pouco na síndrome de Churg-Strauss. Se você quiser assistir a primeira aula, onde eu dou uma introdução sobre vasculite, eu falo sobre poliarterite nodosa, ou até mesmo a segunda aula, onde eu falo sobre a arterite temporal, confere os links na descrição ou os cards que estão aparecendo aí. A seguir, a aula vai começar. Não se esquece do seu like, do seu comentário, que é muito importante para eu continuar postando os materiais aqui no canal. A síndrome de Churg-Strauss, ela também é causada por uma vasculite, tá? E além de usar o nosso livro PORT, né, nós pegamos um pouquinho também de um artigo científico que a gente vai utilizar para falar um pouco aqui nessa aula, tá? Para falar um pouco sobre síndrome de Churg-Strauss. Então vamos lá, olha aqui. Por que é chamada de síndrome e não simplesmente vasculite? Porque ela pega muitos órgãos e ela tem um avanço da doença com uma patogênese característica, que é diferente da temporal, por exemplo. A temporal, ela não é causada por autoanticorpo. Ela não é causada por um autoanticorpo. Nós falamos que é culpa do linfócito T. E se você lembra de imunologia, se você lembra de histologia, porque a gente vê um pouquinho disso em histologia, o linfócito T, ele não produz anticorpos. Então, a anterior, a temporal, é por linfócito T. Aqui não. Aqui já vai ser uma patologia que tem característica autoimune. A gente vai ter uma produção de autoanticorpos, tá? Por isso que ela se divide diferente das outras. Ela já entra numa síndrome que pega bastantes órgãos e tem uma patogênese específica. Então, a síndrome de Churg-Strauss é uma doença autoimune e de etiologia indeterminada, caracterizando-se por asma, eosinofilia e graus variados de vasculite sistêmica. Então, olha que interessante, pessoal. Não é simplesmente uma vasculite. O paciente, ele, além da vasculite, vai ter asma, vai ter eosinofilia. Inclusive, a gente vai falar que existem etapas para ele chegar até a eosinofilia. Ele vai entrar na primeira etapa, depois ele vai entrar na segunda etapa e depois ele chega na terceira etapa, que é a mais grave, tá? São as fases da doença ou estágios da doença, tá? A gente vai falar disso aí mais pra frente. E repara nessa imagem que a gente consegue perceber que nós temos alteração neurológica, alteração na região paranasal, né? Então repara como aqui as fossas paranasais estão escurinhas, porque elas estão comprometidas, alteração pulmonar, alteração cardíaca, renal, gastrointestinal, vascular e na pele. Então a região do nosso corpo praticamente completo se encontra alterada. O diagnóstico, como nós já tínhamos falado, é difícil das patologias das vasculites como um todo, com exceção ali, gente, da temporal, que a temporal ela pode dar uma ajudinha na gente na hora de aparecer uma inflamação ali na artéria temporal mesmo. Como eu falei, não somente pela raridade vai ser difícil, mas também pela sobreposição clínica e anatomopatológica, ou seja, a gente vai perceber que tem vários sintomas separados. Então, você vai tratar o asma do paciente e não vai se ligar que ele está com a eosinofilia, talvez. Ou você vai associar a eosinofilia com asma, porque o asma muitas vezes aumenta eosinófilos. Ou você vai tratar outro quadro gastrointestinal que o paciente tem e não vai pensar na vasculite. Aí você vai tratar, de repente, a lesão na pele e não vai tratar a vasculite. E assim sucessivamente, tá? Então, nós temos que lembrar do paciente como um todo. O paciente não é simplesmente um cérebro, simplesmente um coração, simplesmente um pulmão inflamado ou um pulmão asmático. O paciente é um todo, então a gente tem que olhar dos pés à cabeça, tá? Para ver se tem um quadro que fecha uma síndrome. Então, como essa mulher aqui, como que eu fecho o diagnóstico? Né? Como que eu faço para fechar o diagnóstico? Eu vou fechar o diagnóstico usando critérios diagnósticos, que foi criado pelo Colégio Americano de Reumatologia, tá? Então eu vou ter esses critérios, que são 6, e para fechar como síndrome de Churg-Strauss, eu tenho que ter pelo menos 4 desses critérios presentes no meu paciente, tá? Então, vou usar esses critérios aqui do meu Colégio Americano de Reumatologia. Primeiro critério, pessoal, o asma do paciente grave a moderado. Então, o paciente tem que ser um paciente asmático, que tem quadros de crise sucessíveis. Então, ele tem vários quadros. Ele teve um quadro na semana passada, teve um quadro nessa semana, no mês passado ele teve 5 vezes crise, então é um paciente que está tendo crise corriqueiramente. Eosinofilia vai estar presente no paciente. Normalmente, eosinófilos aumentam 10%, tá? Então, a gente vai perceber que eosinófilos estão aumentados. O paciente pode ter, no terceiro critério, uma mono ou polineuropatia. Ou seja, lembra da parestesia que nós falamos?
a parestesia ela também vai estar presente aqui na Churg-Strauss. A diferença é que na Churg-Strauss, nossa parestesia ela vai ser uma parestesia dolorosa, e essa parestesia ela pode ser só em um membro, então uma parestesia, por exemplo, na mão direita, e não tem nos restos do membro. Ou vai ser uma parestesia que pega mais de um membro, então pega membro superior e membro inferior. Tá? Então ela pode ser uma parestesia dolorosa que aparece nos dois lugares ou nos 4 membros, tá? Então vai ser uma parestesia que vai ser assim, só em um ou em vários. Infiltrado pulmonar transitório. Então o paciente vai ter, o que é um infiltrado pulmonar transitório? Gente, o paciente vai ter uma inflamação pulmonar, tá? Então uma inflamação pulmonar, infiltrado de células inflamatórias lá no pulmão. Quinto critério, comprometimento dos seios paranasais. Então ele vai ter o quê? Uma rinocinusite, vai estar com essa região comprometida, cheia de muco. O critério 6, exame anatomopatológico obtido de biópsia, demonstrando vasos sanguíneos com eosinófilos extravasculares. Então você vai, essa artéria aqui está inflamada, vou pedir uma biópsia, biopsiei. No exame, vem que existiam vários eosinófilos fora dos vasos quando foi feita essa biópsia. Então você vai encontrar uma eosinofilia espalhada extravascular no tecido inflamado. Percebeu que uma coisa que nós não falamos nas outras tem na síndrome de Churg-Strauss, que é o quê? Eosinófilo. Etiologia, assim como as outras, muitas vezes é desconhecida, mas a gente percebe que o paciente tem um comportamento alérgico e imunomediado persistente, então ele tá com eosinofilia há muito tempo, normalmente maior que 6 meses. Então você tá fazendo um tratamento de um paciente com asma, e aí percebe que ele tá com eosinofilia, tá tratando, tá com eosinofilia, tá tratando, continua com eosinofilia, e ele sempre tá com eosinófilos aumentados. Imunoglobulina E sérica elevada em alguns casos. Imunoglobulina E, para quem não sabe, vamos lá, é um anticorpo, tá, gente? A imunoglobulina E, especificamente, ela acontece por elevação em 2 tipos de casos, que nós vamos citar aqui, ó. Ou ela aumenta em casos alérgicos, ou ela aumenta em casos parasitários. A vasculite é parasitária? Não. Essa vasculite é alérgica? Não. Essa vasculite é autoimune. Então, por que aumenta? Por causa de um tipo de anticorpo que começa a ser produzido aqui, que é o ANCA. A gente vai falar isso no quadro da patogênese, tá? Então isso aqui vai aumentar, bendita IgE vai aumentar, porque o corpo tá pensando que tá rolando uma alergia, tá? O corpo pensa por causa de um bendito autoanticorpo. E a clínica, gente, é dividida em 3 fases, né? Então nós vamos ter 3 fases dessa doença. A primeira fase é a fase prodrômica, que é a fase mais longa. O que é pródromo? Para você que tá em semiologia já sabe, pro pessoal que não tá ainda não sabe. Pródromo são os primeiros sintomas da doença. Por exemplo, quando você pega uma gripe, e às vezes o primeiro sintoma da gripe é um mal-estar. Não é nem o nariz, é um mal-estar. Você sente um mal-estar. Então isso é o período prodrômico. Na gripe é muito rápido, é uma coisa de algumas horinhas e já começa tudo. Aqui não, a fase prodrômica, ela é mais longa, ela pode demorar anos. Então o paciente tem asma e tem rinocinusite nessa fase. Depois, ele entra em outra fase, que é a fase eosinofílica, que também demora anos. Ela não é a mais longa, mas ela demora anos também, assim como a prodrômica. Por que chama de fase eosinofílica? Porque tem eosinofilia. E isso decorrente muitas vezes do asma dele, que de tão crônico que ficou, foi aumentando eosinófilo, aumentando eosinófilo, aumentando eosinófilo. E nesse caso, o paciente já tem um infiltrado eosinofílico tecidual, parecido a uma síndrome que a gente chama de síndrome de Loeffler. A síndrome de Loeffler, gente, para quem nunca ouviu falar, é um tipo de pneumonia onde a gente tem um excesso de eosinófilos no corpo que estão gerando inflamação nos alvéolos pulmonares. Então o pulmão está inflamando por culpa de eosinófilo. Para você que já estudou fisiopatologia, você sabe que eosinófilo não tem nada a ver com pneumonia. Quem causa pneumonia lá, qual é a célula branca que vai atacar numa pneumonia é ou o macrófago ou o neutrófilo. Não tem nada de eosinófilo. Então a célula inflamatória aqui, o eosinófilo no caso, quando ele está muito alto, ele acaba causando quadros respiratórios muito parecidos à síndrome de Loeffler, que é uma síndrome de pneumonia causada por eosinófilos. Muito parecido, isso pode confundir você na hora de estudar o seu paciente. Fase 3 é a fase vasculítica, que é uma vasculite já grave, já avançou bastante. Então nessa fase o paciente tem perda de peso, já começou a emagrecer, mialgia, que é aquela dor muscular, artralgia, infarto agudo miocárdico, normalmente isso acaba gerando uma falência cardíaca,
Então o paciente ele pode chegar a falecer do infarto. Se não falecer, o coração dele fica insuficiente. Pericardite aguda ou constritiva, que é a inflamação daqueles folhetos que recobrem o coração. Então as folhas pericárdicas ficam inflamadas. Parestesia dolorosa, né? Então a parestesia dolorosa vai aparecer aquela formigamento com dor, tá? Normalmente ela é chamada de mononeurite multiplex, tá? Nós vamos mostrar numa imagem mais pra frente. Lesões de pele eritematosa e nodulares também podem aparecer. Olha só, nodular. Nossa, professor, então eu posso confundir com a poliarterite nodosa? Pode. Se você não perceber que o paciente está com o eosinófilo aumentado no hemograma, você pode confundir. Então, uma diferença que existe entre a poliarterite nodosa com essa aqui, com a Churg-Strauss, é que na Churg-Strauss a gente tem eosinofilia. Então, você tem que se ligar nesses detalhes para você conseguir diferenciar, certo? A nodular lá não tinha eosinofilia, aqui nós temos. Uma coisa que eu coloquei aqui embaixo, ó, a superposição de sintomas é um fator marcante das vasculites e deve-se estar atento para isso. Como assim superposição? Vários sintomas espalhados de vários órgãos diferentes. Você não pode simplesmente ir tratando órgão por órgão, porque você só vai estar tratando o final, o efeito final. Você não tem que tratar o efeito final, você tem que tentar tratar a causa, que aí os efeitos finais vão sumindo. Lógico, se o paciente estiver entrando num quadro asmático, né, de uma crise, se o paciente estiver com uma alteração importante já na parte abdominal intestinal, você vai tratar isso ao mesmo tempo que você está tratando a causa, ok? Então sempre lembrar de você ver o paciente como um todo, igual nós vemos falando até aqui. O que é aquela mononeurite multiplex ou mononeurite múltipla? É isso aqui, gente. É um paciente que está com um nervo afetado, porque o vaso que irriga o nervo ele começou a inflamar, e ele gera uma dor numa região específica. Repara que não está pegando o membro inteiro, porque se pegasse a perna inteira, significa vários nervos afetados, tá? Então pegou uma regiãozinha, certo? Por isso se chama mono. E aqui também, ó, pegou um nervo que está em outra região do corpo. Por isso chama mono, porque pegou um nervo dessa região. Múltipla ou multiplex, porque pega mais de um membro do corpo. Então pegou um membro superior, um membro inferior. E pegou um nervo do membro superior, um nervo do membro inferior. E aí chama de mononeuropatia múltipla, certo? Então é por isso que a gente vai ter. Ah, professor, e se falasse polineuropatia? Aí é diferente. Uma polineuropatia, vou até pintar, ó. Pega esse primeiro bonequinho aqui. Uma polineuropatia seria isso aqui, ó. Dor aqui. Olha, pegou várias regiões do braço. Dor aqui, dor aqui. Então o paciente ele teve várias lesões. Ah, aqui tá escrito, ó. Agora que eu vi. Polineuropatia. Então ele pegou vários lugares, certo? Não foi só uma área pequenininha, igual a gente tá vendo aqui. Certo? Então uma mononeuropatia múltipla é isso. Ela pega um nervo de cada lugarzinho dos membros ali, certo? É o que vai aparecer nesse paciente. E as lesões nodulares, que é muito parecida à síndrome de Churg-Strauss. A gente tá vendo um nódulo aqui. A gente tá vendo um nódulozinho aqui. Isso eu penso que é uma poliarterite nodosa, hemograma, para ver se ele tem ou não eosinofilia. Lesões na pele, igual anteriormente. Tentei reservar meia hora da nossa aula pra gente entender um pouquinho, brilhar um pouquinho a nossa cabeça e entender a patogênese, como a doença se estabelece através do ANCA, que nós falamos anteriormente. Pessoal, como saber que nosso tempo é curto, nosso tempo é curtinho, eu peguei um mapa mental que eu tenho de um curso meu já pronto. Então a gente não vai... eu quero que vocês esqueçam qualquer outra coisa que vocês estão vendo na tela, porque vai ter muita coisa na tela, e que vocês foquem apenas no meu ponteiro, tá? Então foca só no ponteiro, porque se você ficar olhando pra tudo, você vai se perder, certo? Foca só no meu ponteiro e no que eu tô explicando, porque olha como é enorme isso aqui. Isso aqui eu tinha feito num curso meu, eu fiz ao vivo com os alunos, mas não dá pra fazer isso porque eu demorei mais de 1 hora pra fazer esse mapinha mental. Então foca só no meu ponteiro, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Patogênese da síndrome de Churg-Strauss. Imagina que o seu paciente começou a produzir no corpo dele os ANCA, os anticorpos. Então por quê? Porque do nada o corpo dele falou, opa, eu tenho que me defender contra os neutrófilos, porque deu a louca. Ele falou, eu tenho que me defender contra os neutrófilos. O que esses neutrófilos estão fazendo aqui no meu corpo? Sendo que o neutrófilo é do próprio corpo. Como nós falamos, etiologia desconhecida, né? Então, por isso, os linfócitos B, que a gente também chama de plasmócitos,
começam a produzir o ANCA. Ó, produzem ANCA. Esses ANCA, que são os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, para quem não estava na aula naquela hora, porque eu vi que aumentou o número de pessoas, os ANCA, pessoal, eles são esses anticorpos produzidos pelos linfócitos B que eles conseguem atacar os neutrófilos. Começam a atacar os neutrófilos. Vão lá e atacam neutrófilo, certo? Quando o ANCA faz isso, a função dos neutrófilos vai diminuindo, porque o neutrófilo vai perdendo sua função, ele não consegue mais trabalhar, por culpa do bendito ANCA. Uma coisa muito importante lembra que eu falei que o ANCA se divide em C-ANCA e P-ANCA? Na síndrome de Churg-Strauss, pessoal, 70% do ANCA produzido vai ser o P-ANCA, tá? O P-ANCA é o que vai ser produzido. Então esse P-ANCA vai lá, vai na região perinuclear do neutrófilo, inibe o trabalho dele. Não deixa ele trabalhar. Então o corpo, o sistema imunitário, o que ele fala? Opa, nós estamos sem neutrófilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar a produção de linfócito. Ele começa a aumentar a produção de linfócito, certo? Porque ele fala, opa, já que não tem neutrófilo, que é a principal célula de defesa do corpo, eu vou produzir linfócito para tentar me proteger. Então o corpo começa a produzir linfócito. Só que aí o linfócito aumenta tanto o T quanto o B. Por isso, produz mais linfócitos B ainda. E olha como vira um ciclo. Linfócito B produz mais ANCA. Inibe ainda mais função neutrofílica. Produz mais linfócitos, que gera mais linfócito B, e mais ANCA, e inibe ainda mais a função neutrofílica. Então vai virando um ciclo, certo? Vai virando um ciclo. Nessa fase aqui de muitos linfócitos B, um dos anticorpos que começam a ser produzidos, pessoal, é o IgE, tá? O IgE. Lembra que o linfócito B era o produtor de anticorpo? É ele que produz IgM, IgG, etc. Nesse caso, ele começa a produzir o IgE. Ele fala, opa, tem muito, né? Tem muito linfócito, eu vou produzir alguma coisa. E um dos que ele produz é o IgE. Quando o IgE começa a aumentar, ele começa a aumentar a resposta alérgica, né? Porque o IgE, como nós falamos, ele tem uma função de aumentar, de trabalhar tanto na parte alérgica quanto na parte parasitária. Então o IgE começa a causar uma resposta alérgica e um dos primeiros lugares que ele vai atacar é a via respiratória, gerando asma, ok? Então ele começa a gerar uma resposta alérgica lá na via respiratória e o asma, para vocês que sabem, é um tipo de doença por resposta alérgica. Então ele vai começar a gerar um asma. Por que tá laranjadinho aqui? Por que tá laranjado aqui? Porque a gente tá na fase 1. Olha, eu coloquei uma legenda pra vocês aqui, ó. A gente tá na fase 1. A fase 1 era aquela fase que nós falamos que o paciente ia ter apenas asma e rinocinusite. Então o paciente começa com asma, ok? Começou o quadro de asma do paciente. Tudo por culpa desse bendito feedback positivo que tá acontecendo aqui. Para você que foi meu aluno, já ouviu bastante eu falar de feedback positivo. Para você que nunca ouviu falar de feedback, presta bem atenção. No nosso corpo, nós temos alguns mecanismos de regulação que são chamados de feedback ou de retroalimentação. O feedback é a mesma coisa que quando um youtuber vai fazer vídeo, ele fala, deixa o seu comentário, me fala o que você achou, me dá o seu feedback. Ele produz um vídeo, a pessoa escreve, achei ruim, faltou iluminação. No próximo vídeo ele lê, ele fala, opa, vou colocar mais uma lâmpada aqui. Então ele melhora. Tinha pouca, quando vem o feedback, aumenta a iluminação. O feedback, para fazer isso, tem que ser um feedback negativo. Ou seja, se uma substância está baixa, eu vou aumentar. Se está alta, vem um comando mandando abaixar. Tá? Então feedback negativo é sempre uma resposta contrária ao que estava acontecendo. Estava baixo, manda aumentar. Estava alto, manda abaixar. Nesse caso, está acontecendo um feedback positivo. Muito linfócito B, opa, inibe neutrófilo, produz mais linfócito. Opa, inibe neutrófilo, produz mais anticorpo, né, que inibe neutrófilo, que vai produzir mais linfócito, que vai produzir mais anticorpo, que vai inibir neutrófilo e vira um feedback positivo. Mais e mais e mais e mais e mais. Se você aprendeu bem fisiologia, você sabe que feedback positivo, na sua maioria, 95% das vezes, é ruim. A única parte boa do feedback positivo é quando a gente fala de controle endócrino, hormonal do sistema reprodutor. É feminino ainda. Então, o único lugar bom. No restante é ruim. Feedback positivo é ruim. Então aqui começou a acontecer algo ruim, que não quebra, vai aumentando, ciclo vicioso, tá? E quando o asma já está estabelecido e esses linfócitos que foram produzidos estão numa proporção bem alta,
Além do linfócito B que está aumentando, qual outro linfócito que aumenta? Olha aqui, ó, linfócito T. Então, o meu corpo, além de ficar produzindo muito linfócito B, que vai produzir mais ANCA e mais inibição e mais linfócito, ele também produz o T. Esse T, gente, consegue produzir algo que a gente chama de leucotrienos. Leucotrieno é uma substância que ela consegue fazer quimiotaxia. A quimiotaxia é a atração de outras células inflamatórias. Imagina o seguinte, não sei se vocês entendem disso, mas vamos lá. Imagina que o linfócito T, ele é o detetive Gordon de Gotham City, que é um comissário da polícia de Gotham City, tá? De uma cidade. Ele vai no telhado da comissaria e liga uma coisa chamada bate-sinal, que brilha um morcego enorme lá no céu, tá? O bate-sinal é o leucotrieno. O leucotrieno fica no céu lá brilhando. E ele começa a chamar ajuda. Quem que ele chama? A quimiotaxia, o que ele começa a atrair são os eosinófilos, que é quem? O Batman, o Robin, a Batgirl, a Batwoman, o Batwing e todos os outros Batman que existem no universo do Batman. Então, o leucotrieno nada mais é do que uma atração a outras células para auxiliar em alguma coisa. Linfócito T produz leucotrieno atrai célula eosinofílica, o eosinófilo começa a lotar algumas regiões do corpo, uma delas é a via respiratória, que já estava com asma, que nós falamos, a outra são as fossas paranasais, e os eosinófilos começam a ir para as fossas paranasais. E por ter muito eosinófilo na fossa paranasal, a gente começa uma rinocinusite. Então a rinocinusite começou a aparecer por culpa dos bate-guerreiros ali lutando em Gotham City, que no caso é a via paranasal, as fossas paranasais. Ah, professor, qual fossa paranasal vai inflamar? Todas. Nós temos as fossas frontais, que estão aqui no osso frontal. Nós temos as fossas maxilares, no maxilar superior. Nós temos uma fossa lá atrás, que é a maior de todas, bem aqui atrás, chamada de fossa esfenoidal, uma bem grande. E nós temos várias fossetas bem pequenininhas na região intermédia entre a região superficial do nariz e a esfenoidal lá atrás, que são as etimoidais, que são fossas paranasais etimoidais. Elas recebem um nome dependendo do osso que se encontram. Todas elas inflamam. As mais frequentes de inflamar, maxilar e frontal, tá? Então, o maxilar aqui e o frontal são as que vão inflamar. E isso você consegue examinar também quando você está vendo seu paciente comprimindo. Você aperta a fossa, a região do osso mesmo, e vai ter dor, ok? Ou você pede para o paciente fazer o movimento de BAW. Em inglês, se fala BAW, tá? E esse movimento de BAW, se você pedir para o paciente fazer um movimento de BAW, fazer um comprimento igual ao de japonês e se manter um pouquinho naquele movimento, vai começar a doer a região inflamada, a região das fossas. Então você, por exemplo, faz o teste antes de você ver um paciente. Se você tem rinocinusite, quando ela está inflamada, faz esse movimento, você vai saber que vai doer a região das fossas. Maravilha. Então percebeu que expliquei a fase 1, fase do asma e fase da rinocinusite. Entendemos já por que tem asma e por que tem rinocinusite, né? Entendemos. Maravilha. Para onde que a gente vai agora? Lembra que a função neutrofílica foi diminuída? Já que não temos neutrófilos, nós não conseguimos atacar as bactérias. Então não tinha mais tanto neutrófilo, porque o neutrófilo foi inibido pelo ANCA. O ANCA, por inibir neutrófilo, deixa o sistema imunitário suscetível à infecção bacteriana, tá? Quando essa imunidade contra as bactérias começa a aparecer, então o paciente começa a ter infecção na via respiratória, gente, que é a fase 2, que é aquela fase que nós falamos quando o paciente já começa com complicações infecciosas e eosinofilia importante. Então, o paciente começa a ter essas infecções e quadro respiratório começa a aparecer no nosso paciente. Normalmente, assim, o mais frequente, o patógeno mais frequente que causa infecção na via respiratória é o Streptococcus pneumoniae. É o mais frequente, o Streptococcus. Agora, o estafilococo consegue gerar uma boa infecção na via respiratória. Porque, normalmente, o estafilococo morre fácil para o neutrófilo. Mas como não tem neutrófilo, o estáfilo consegue entrar tranquilamente na via respiratória e gerar uma infecção lá. Por nossa função neutrofílica estar diminuída, nós falamos que o corpo ia aumentar a produção de linfócito. O nosso corpo fala, bom, já que não temos neutrófilo, vou produzir linfócito. E eu acho que eu também vou produzir eosinófilo. Então o corpo ele também começa a produzir eosinófilo. E uma coisa muito importante, gente, por causa daqueles leucotrienos lá atrás, né, que também foram produzidos e tal, os eosinófilos começam a aumentar ainda mais.
Então, já tinha um pequeno aumento de eosinófilos no asma, tá? Menor que 10%. Olha só, o paciente estava com asma e rinocinusite, mas ele já tinha aumento de eosinófilo, certo? Só que era um aumento menor que 10%. Depois, quando esse feedback positivo foi se estabelecendo, cada vez mais leucotrienos, que chamam mais eosinófilos, e o corpo começa a produzir ainda mais eosinófilos, ele começa a ter uma eosinofilia maior que 10% por culpa daquele feedback positivo. Aí entrou na fase 2. Ele já está com uma infecção e já está com eosinofilia, certo? Essa eosinofilia, gente, esses excessos de eosinófilos, eles conseguem fazer o seguinte: invadem o interstício pulmonar. O interstício é aquele espaço entre as células que está no pulmão, tá? Então ele começa a migrar para o espacinho de líquido que está entre as células. E ali ele começa a gerar um quadro respiratório. Lembra que nós falamos que isso pode confundir com a síndrome de Loeffler, que era aquela pneumonia por eosinófilos? Você vai ver que o paciente está com uma pneumonia com eosinófilos muito altos e você vai pensar, opa, uma síndrome de Loeffler, vou tratar a síndrome de Loeffler do paciente. Mas na verdade não. É uma síndrome de Churg-Strauss, que está na fase 2, gerando eosinofilia por conta do feedback positivo e causando uma invasão de eosinófilos nessa região. Essa é a fase 2. Então, nosso paciente já está com uma quantidade muito alta de eosinófilos, já está numa eosinofilia importante, começou a ter infecções. Então, piorou um pouquinho o quadro, não é só mais uma asma e uma rinocinusite. E já vou responder uma pergunta que surge. Então na fase 2 não tem mais asma e rinocinusite? Não, lógico que tem. Continua, só está aumentando o quadro. Ele já saiu da fase 1, está na fase 2, que soma tudo, e depois ele vai progredir agora para a fase 3, que é ainda pior. Legal, então nosso paciente começou com esse quadro respiratório, né, com uma síndrome muito parecida à síndrome de Loeffler, maravilha. Agora, olha o que acontece. Invasão de vasos sanguíneos. Os eosinófilos não fazem mais simplesmente uma invasão de tecido. Eles começam a invadir os vasos sanguíneos. Então, começa a invadir parede muscular das artérias pequenas, né? Começa a invadir a parede das arteríolas. E por isso, o paciente começa a ter um infiltrado desses vasos, cheio de eosinófilo. E leva uma vasculite de pequenos vasos. Tá? Então, entrou na fase 3, que a gente chamou de fase vasculítica. Então, começou aquela vasculite de pequenos vasos. Lembra do bendito ANCA? O anticorpo produzido pelo linfócito B. Então, quanto mais o ANCA sobe, maior vai ser o grau de lesão. Porque vai ter mais eosinófilo, vai ter mais linfócito T, e cada vez nós vamos ter mais célula, só o neutrófilo que vai caindo. O resto vai aumentando. Então, o ANCA ele tem uma responsabilidade muito importante na inflamação de vasos também. Tá? Então, quanto mais a titulação do ANCA que você dosar no seu paciente tiver, quanto mais alta ela tiver, maior vai ser o grau de inflamação. Então, durante o seu tratamento, o que você quer é que baixe o ANCA e o eosinófilo do paciente. O seu desejo é que os ANCAs vão baixando e os eosinófilos também. Então, quanto maior o grau de lesão endotelial, por causa do ANCA muito alto, do eosinófilo, do linfócito alto, a vasculite de pequenos vasos se estabelece. Beleza, fechou fase 3. O paciente já teve fase 1, asma, rinocinusite. Fase 2, a parte de eosinofilia muito alta, maior que 10%, gerando até mesmo infecções secundárias. E agora a fase 3, com os vasos inflamados. A fase 1 demorou anos, a fase 2 demorou anos, e a fase 3 vocês sentem a vasculite, gente. Por isso que a gente chama de síndrome de Churg-Strauss, tá? Por isso que a gente chama de síndrome. Começa como uma síndrome de vários órgãos, depois uma vasculite. Legal, mas por que continua o esquema? Porque a parte pretinha são as complicações que o paciente vai ter. Se a vasculite de pequeno vaso afeta a circulação intestinal, que nós falamos que pode pegar o intestino, então imagina lá, circulação intestinal com inflamação, tá obstruindo o calibre do vaso, porque tá toda inflamada a parede, engrossou a parede e o fluxo é pequeno. Isso acaba causando um infarto mesentérico. Lembra que eu falei que infarto é qualquer tecido, pode ser em qualquer tecido que tiver uma diminuição de fluxo? Então, a região mesentérica, que é a região que irriga o intestino, começa a ter um infarto. Então, o intestino começa a necrosar. E se tiver um infarto mesentérico grande, pessoal, um infarto bem grande que acaba necrosando muitas regiões do intestino, cirurgia de urgência para retirar essa parte infartada. Senão, o paciente vai ter uma sepse. Essa infecção, essa região necrosada vai ficar ali, vai permitir que bactérias se estabeleçam nessa região e comecem a crescer, gera uma infecção generalizada no corpo por causa disso, que é uma sepse, tá? E o paciente falece disso.
Então o paciente vai ter que fazer uma cirurgia para remover essa parte necrosada. E a vasculite de pequenos vasos também pode levar à lesão de outros lugares, como por exemplo, vasculite na artéria arciforme, vasculite na artéria interlobular. A arciforme, para quem não sabe, é uma artéria que fica no rim, tá? Todas essas, na verdade, interlobular, interlobar, são todas artérias renais. Eu vou fazer só um rabisquinho aqui, ó. Vocês, depois da aula, deem uma pesquisada sobre pirâmide de Malpighi ou pirâmide renal. É uma pequena pirâmide que se encontra no rim, são várias pirâmides que se encontram no rim. E entre as pirâmides tem alguns vasinhos que passam por aqui. Esse vaso sanguíneo aqui, ó, é chamado de interlobar, tá? Esse aqui, interlobar. Depois ele vai formar várias raminhas que vão para outras pirâmides, ó. Vou deixar outra pirâmide aqui, ó. Ele vai formar outras raminhas. Essas raminhas que vão passar entre as pirâmides, ó. Reparou? Passou uma aqui, passou uma aqui. Tá meio frio, então minha mão tá tremendo para rabiscar, gente. Por isso que tá encostando ali, não era me encostar. E tá outra passando aqui, ó. Depois vai formar essas artérias aqui que são as interlobulares. E depois da artéria interlobular, vai formar uma pequena artéria aqui, bem fininha, que é chamada de arciforme. Então, é uma artériazinha que fica aqui, ó, em cima. Arciforme, porque ela tem formato de arco. Ok? Então, essas artérias vão ser afetadas, gente. Basicamente, todas as artérias que levam para as pirâmides. Mas qual que é a importância disso, professor? Vamos lá, para quem lembra de fisiologia e isto. A artéria arciforme, ela vai formar uma rama muito importante que vai entrar na pirâmide e ela é chamada de arteríola aferente. E a arteríola aferente é aquela rama que vai lá gerar um filtrado, vai levar para o rim para filtrar o sangue e produzir urina. Tá? Então, basicamente, está inflamando a artéria lobar, a artéria interlobar, a artéria interlobular, a artéria arciforme, que são todas as artérias que levam o sangue para ser filtrado e produzir urina. E eliminar o que a gente não precisa mais do corpo, né, pela urina. Então, isso não está acontecendo. Basicamente, todas as artérias renais estão inflamadas e isso leva ao que a gente chama de glomerulonefrite necrotizante, que é uma inflamação da unidade funcional do rim, que é o glomérulo. O glomérulo começa a inflamar, fica bem inflamado, e ele começa a necrosar, porque não tem fluxo. Então ele começa a morrer. Por isso que é glomerulonefrite necrotizante, tem uma inflamação e uma necrose do glomérulo, certo? Que é a parte final do quadro. E aí, o que acontece na glomerulonefrite necrosante? O paciente entra numa insuficiência renal e ele vai ter que tratar a insuficiência renal dele, tá? E a insuficiência renal leva a outras complicações, como a uremia, por exemplo, que é bem grave. Enfim, até a morte, tá? Então, a gente vai ter esse como nosso quadro da síndrome de Churg-Strauss, tá, gente? Esse é o nosso quadro patogênico. Certo, pessoal? Aqui fechamos a patogênese. Agora, o tratamento, que não tem o slide de tratamento, é o quê? Corticoide, tá? O paciente vai ter... Para vasculite, o tratamento do paciente para as vasculites é corticoide. Normalmente é a prednisona. Então, o paciente vai receber prednisona. Certo? É esse o tratamento que a gente vai utilizar. Ah, professor, e a lesão no coração? E a lesão no intestino? E a lesão na pele? Tratamento sintomático. A gente vai tratar o asma, a gente vai tratar a lesão na pele, a gente vai tratar a lesão intestinal, caso tenha como tratar sem cirurgia. A gente vai tratando, só que o foco é corticoide. Por quê? O corticoide ele é um anti-inflamatório sistêmico. Diferente do, sei lá, dos AINES, que são anti-inflamatórios não esteroides, que eles não são hormonais, né? Os AINES, como paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, eles têm um efeito final no bloqueio da inflamação. Eles só vão bloquear as COX, que são umas substâncias lá que estão trabalhando no processo inflamatório. Só no finalzinho. Já o corticoide, ele bloqueia tudo. Ele bloqueia do primeiro processo ao 10º processo inflamatório. Então, ele consegue bloquear a quimiotaxia, ele consegue bloquear a produção de anticorpo, ele consegue bloquear a produção de mais células ainda, ele consegue bloquear tudo. Então, o corticoide ele consegue fazer o bloqueio de toda a patogênese para ir alterando o segmento do quadro e o paciente não avançar a quadros de complicação, como um infarto, como uma glomerulonefrite. Tá? Então, os corticoides serão utilizados e o resto é tratamento sintomático. Se de repente tiver dúvidas, eu vou ir para o chat agora. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado pela atenção. Bom final de semana a todos vocês e até mais.